Olá, graça e paz, aqui quem fala é o Pastor Rui e hoje eu queria falar sobre algo que eu tenho escutado às vezes em algumas postagens, alguns debates, que os anabatistas, né, eles começaram violentos, eram arianos e depois se tornaram um grupo pacífico. Isso na verdade é mentira, é um erro muito comum. A questão cronológica. A primeira confissão da Reforma Protestante, feita no período da Reforma, é a Anabatista, a Conversão de Schleidenheim, 1527. Né? Então, muito cedo, tá? Que eles se tornaram depois lá com Menon Simão, não foi. Um outro ponto, todo grupo que não estava ligado aos reformadores magisteriais, que eram os reformadores que tinham vínculo com o Estado, e grupo que não era católico era chamado de anabatista. O que é um erro muito primário. Seria o equivalente a você chamar Serveto, Miguel de Serveto, de protestante porque ele não era católico, o que não faz o menor sentido. Não é porque alguém rebatiza que esse grupo é anabatista. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová, elas, se estivessem então no período da Reforma, para muita gente seriam consideradas anabatistas, e não são. Então, as revoltas que ocorreram, né, dos camponeses, de Münster e tantas outras, que eram um período de muita revolta, eram feitas por pessoas que estavam descontentes com os nobres, com a nobreza, né, que eram simpáticas a algumas questões anabatistas, como a separação igreja e Estado, a questão dos pobres, porém não eram anabatistas, pelo simples fato que um princípio anabatista é sim a separação de igreja e Estado. Quando eles pegam em armas para tomar o poder, eles estão obviamente não sendo anabatistas, né? O fato de rebatizarem não os faz anabatistas. Por isso alguns vão chamar de anabatistas inspiracionistas, né, que acreditavam em profecias e tantas outras coisas, que Jesus ia vir, estará o milênio naquela região, e isso é errôneo atribuir eles algum grau de vínculo com os anabatistas. Tanto é que os anabatistas vão escrever algumas cartas dizendo para esses grupos largarem a espada. Largarem a espada. Uma outra acusação que é feita é a acusação de que os anabatistas eram arianos, né? Por causa dos socinianos. É algo que alguns vão chamar de anabatistas racionalistas. Porém, isso também não é correto. A atribuição de arianismo aos anabatistas. Por exemplo, o teólogo Ludwig Ratzinger, né, ele deixou o catolicismo, se junta à reforma em Zurique, né, ele era contra o uso de imagens, só que ele era sociniano, né, sociniano. Só que ele nunca foi de fato rebatizado ou batizado pelos anabatistas. Então você não pode atribuir anabatismo a esse teólogo. Um outro ponto importante é que você for observar o que foi escrito pelos anabatistas, você observa que eles criam na Trindade. Os socinianos, eles rebatizavam os outros não por causa da forma do batismo ou do pedobatismo ou credobatismo. Os socinianos, eles rebatizavam os outros porque o batismo era feito em nome da Trindade. Então, você não pode chamá-los de anabatistas, no sentido correto do termo, né? Você não poderia chamar eles assim, porque os anabatistas acreditavam na Trindade, acreditavam de maneira ortodoxa que, de fato, um Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, o que você tem? Você tem algumas acusações que parecem-me má vontade com os anabatistas. É igual falar, então os protestantes fizeram a revolta dos camponeses. Não, foram os anabatistas. O fato é que não eram católicos, então só podem ser protestantes? Não é. Você tem que analisar aquele grupo. O que os anabatistas defendiam? Defendiam o pacifismo, na minha opinião até extremado. Defendiam separação igreja e Estado, defendiam o credobatismo, o memorialismo, defendiam que o Estado não tem que se meter em questões civis, em questões religiosas. Eles defendiam isso e entendiam que não deveriam pegar em armas para propagar suas crenças. Se algum grupo não defende essas coisas, esse grupo não é anabatista. Tá, haviam anabatistas que não acreditavam. Não havia. Havia antitrinitários
que rebatizavam pessoas. Não eram anabatistas. Os anabatistas, suas confissões são trinitárias. Você tem polêmica, sim, com algumas questões anabatistas, como a carne celestial, que é a ideia que Cristo ele não pega a sua parte humana de Maria, né, é gerada plenamente pelo Espírito Santo, a qual eu discordo dessa visão. Para mim, Theotokos é uma visão correta, e a natureza humana de Cristo procede de Maria, mas isso não é negar, por exemplo, a dupla natureza de Cristo. Isso não é nestorianismo. Por quê? Porque assim como Adão, essa explicação da Batista, assim como Adão foi criado diretamente por Deus e é plenamente homem, a parte humana, a natureza humana de Cristo foi criada diretamente por Deus, e Cristo é plenamente homem. Eu não concordo com essa visão de alguns grupos anabatistas, porém isso está longe de negar a trindade, está longe de qualquer outra coisa. Os anabatistas citavam o credo apostólico, né? Eu creio em Deus Pai, em seu Filho Jesus e no Espírito Santo. Os anabatistas, eles falam o seguinte aqui, na confissão de fé de Walter Lander, de 1577, né? Cristo é o verdadeiro Deus e Filho de Deus desde a eternidade, que na plenitude dos tempos ele se tornou completamente homem, que ele então tem tanto a natureza divina quanto a natureza humana. Então você observa aqui, né, que é plenamente ortodoxo. Então a gente vê algumas acusações que são bem falseadas. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a ideia que os batistas, especialmente os gerais, nada tem a ver com os anabatistas. Ora, isso é de uma má vontade gigantesca. Por quê? É muito simples. Os batistas gerais eram memorialistas? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais, eles eram credobatistas? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais, eles criam em dois oficiais? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais criam no congregacionalismo? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais criam em igrejas independentes? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais criam em separação de igreja e Estado? Sim, os anabatistas também. Os batistas gerais tiveram contato com os anabatistas? Sim. Os batistas gerais, quando foram para a Holanda, né, aquela primeira congregação em 1609, eles se hospedaram na casa de um padre anabatista? Sim, se hospedaram. E após essa hospedagem, você então tem as confissões de batistas gerais, você tem as falas dos batistas gerais, e você observa que a eclesiologia é muito próxima. Fala, mas tem diferenças. A minha igreja, a igreja que eu pastoreio, não é igual a outra igreja batista, e ambos são batistas. As diferenças existem no seio batista, e elas, ainda assim, não são consideradas para dizer que uma igreja não é batista, se ela segue os princípios chamados princípios batistas. O que você tem então de fato? Obviamente, aquele grupo que vai para a Holanda, com o John Smith e Thomas Harris, ele era um grupo separatista, um grupo de influência puritana, não conformista. Ele era vindo da igreja anglicana, era, sem dúvida. Só que esse grupo separatista, não conformista, puritano, que foi para a Holanda, ele é influenciado pela teologia anabatista, ele abraça a eclesiologia anabatista, e Thomas Harris volta para a Inglaterra. Mas a Confissão de 1644, que é particular, diz que eu sou anabatista. Olha, mas nem os anabatistas falavam que eles eram anabatistas, porque isso era um xingamento. Isso não prova que não houve influência. Então, o que há de fato? Sim, há uma clara influência na eclesiologia. Os batistas têm uma eclesiologia anabatista. É idêntica? Não, porque os anabatistas, os menonitas de hoje, não têm uma eclesiologia idêntica, por exemplo, aos menonitas do século 17, 16. É óbvio que não vai ter. É óbvio que não tem. Existem diferenças, né, mínimas, mas os princípios são os mesmos. Então, você falar que os batistas não têm uma eclesiologia anabatista beira o ridículo, né? Qual outro grupo dentro da Inglaterra era memorialista, credobatista, congregacionalista, que cria em dois oficiais apenas, eleitos pela congregação, e as congregações são independentes? Qual? A igreja congregacional surge depois? Qual grupo? Não tinha. Onde é que eles tiraram isso? Você pode acreditar que eles abriram o Novo Testamento, viram, olha que legal, mas falar que eles não tiveram influência nenhuma, aí não há como afirmar isso. Então, sim, nós temos uma influência anabatista, nós temos sim uma eclesiologia anabatista, né? Mas os batistas, eles
não são anabatistas que eles não rebatizam, mas os anabatistas não achavam que rebatizavam, achavam que estava batizando uma vez só porque a primeira estava errada. Assim como um batista vai batizar um presbiteriano, um metodista, um luterano que entende que não foi batismo, pelo menos a prática histórica é essa, né? Então você observa, especialmente os batistas gerais, 1609, 1611, 12, uma clara influência anabatista, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo muita gente menosprezar esse movimento, menosprezar o movimento anabatista como se não tivesse importância nenhuma. Eu posso dizer o seguinte: o anabatismo venceu. As igrejas hoje querem separação igreja e Estado. Isso não é coisa de igreja luterana, isso não é coisa de igreja metodista, não é coisa de igreja presbiteriana, não. O presbiterianismo, ele queria mandar na Escócia, né? O luteranismo, ele não permitia o anabatismo em seu seio, né? Metodismo surgiu depois. Então a ideia de separação igreja e Estado surge com os anabatistas, ou é apregoada por eles. Os reformadores magisteriais queriam liberdade religiosa para seu grupo, a verdade é essa, né? A ideia que a igreja ela é independente de tantas e tantas comunidades e igrejas que tem por aí, isso é uma clara ideia anabatista. Isso é uma ideia anabatista, né? É uma ideia anabatista. A ideia é que a igreja escolhe seus oficiais sem imposição estatal, que o Estado não tem que manter os oficiais da igreja, Isso é claramente uma ideia anabatista. Ou quem mantinha Bullinger, Busser, Lutero, Calvino? Eram os impostos, Eram os impostos que mantinham eles. Então a ideia que a igreja tem que sustentar a si mesma sem ajuda do Estado é uma ideia anabatista. O anabatismo venceu. Obviamente, você achar que não tem uma contribuição histórica, claro que tem. O fato de você puder ser alguém que discorda do batismo infantil é uma influência anabatista, ou não é? Você era afogado por isso, era chamado de anarquista em territórios protestantes e territórios católicos romanos. Então a gente observa que não podemos desprezar o anabatismo. Obviamente a reforma ela trouxe grandes contribuições. Eu posso dizer que Lutero deu profundidade, e outros reformadores também, Busser, a ideias anabatistas que criam justificação pela fé, criam tantas coisas bíblicas, mas não tiveram talvez a profundidade muitas vezes que os reformadores tiveram, né? Eram explicações mais simples, também eram feitas as confissões debaixo de pancada, né? Então todos os lados da reforma tiveram contribuições e influência. Então a gente tem que entender que Deus agiu naquele período, né, com homens falhos, mas houve um legado anabatista. Se eu estivesse no século XVI, eu sendo memorialista credo-batista, entendendo que tinha dois oficiais, que a igreja é separada do Estado, a igreja independente, congregacional, vocês acham que eles iam me chamar de quê? De luterano? Do que eu seria chamado? Então fica a dica. Pensa, será que os anabatistas têm nada a ver com os batistas? Você é batista, a sua crença no século XVI, você seria chamado de quê? Pensa nisso.